Leitura da Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, versão pastoral, edição pastoral, na verdade. Então a gente já está no capítulo 25 de Gênesis. Outros filhos de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Sétura. Esta gerou para ele Zarrão, Jexão, Madã, Median, Jeboque e Sué. Jequimã gerou Sabá e Dadã. E os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Loomim. Os filhos de Madian foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldaa. Todos esses são descendentes de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhe deu presente e, ainda em vida, os mandou para longe de seu filho Isaque, para o leste, a região oriental. Morte de Abraão. Abraão viveu 165 anos. Depois, Abraão expirou e morreu, numa velhice feliz, idoso, e se reuniu com seus parentes, Isaque e Ismael. Seus filhos o enterraram na gruta de Mequipela, no campo do Efron, filho de Seor, e o Eteu, campo que está diante de Mabré. É o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morou junto ao poço de Laí-Roi, filho de Ismael. São estes os filhos os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e Agar, a escrava egípcia de Sara. Nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento: primogênito Nabaiote, depois Sedá, Adibel, Mabissã, Masmá, Duma, Massá, Haddad, Tema, Shetur, Nafis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e seus nomes por cercados e acompanhamentos, 12 chefes de tribos. Ismael viveu 137 anos. Depois expirou, morreu e se reuniu com seus parentes. Habitou desde a Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Síria. Ele se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. Segunda história de Isaque e Jacó. Irmãos em luta. História de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, e o arameu de Padã Aram, a irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Deus por sua mulher, porque ela era estéril. Deus o escutou e sua mulher Rebeca ficou grávida. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que viver? Então foi consultar Deus. Deus lhe disse: em seu ventre há duas nações, dois povos se separam em suas entranhas. Um povo vencerá o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro saiu, era ruivo e peludo, como um manto de pelos, e lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú.
e lhe dera o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque apreciava a caça e preferia Esaú. Isaque é o pai. Enquanto Rebeca preferia Jacó. Esaú perde seus direitos. Certa vez, Jacó estava preparando um cozido quando Esaú voltou do campo esgotado. Esaú pediu a Jacó: Deixe-me comer dessa coisa vermelha, porque estou esgotado. É por isso que ele recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu: Venda-me primeiro o direito da primogenitura. Esaú disse: Estou quase morrendo. Que me importa o direito de primogenitura? Jacó retomou primeiro o juramento. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e partiu. E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque em Gerará. Houve fome no país, além daquela que tinha havido no tempo de Abraão. Isaque foi para Gerará, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Deus apareceu a Isaque e disse: Não desça para o Egito, fique na terra que eu lhe disser. Fique morando aqui neste país, e eu estarei com você e o abençoarei, pois eu darei todas estas terras a você e seus descendentes, cumprindo o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei descendência de você numerosa como as estrelas do céu, e darei a seus descendentes todas estas terras. Por meio da sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me observou meus preceitos e mandamentos, meus estatutos e leis. Então Isaque ficou em Gerará. Os homens do lugar perguntaram a Isaque sobre Rebeca. Isaque respondeu: É minha irmã. Ele ficou com medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens deste lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque se encontrava aí já fazia muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhou certo dia para a janela e viu Isaque acariciando a esposa Rebeca, Abimeleque chamou Isaque e disse: É claro que ela é sua melhor mulher. Por que você disse que é sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que iam me matar por causa dela. Abimeleque continuou: Por que você fez isso? Por pouco, alguém do povo dominaria sua mulher, e você nos tornaria todos culpados. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. A luta pela água. Isaque semeou aquela terra e nesse ano colheu o centuplo. Deus o abençoou e ele foi ganhando muito, até ficar bem rico. Tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram com inveja. Os filisteus haviam entulhado e coberto de terra todos os povos que os servos de Abraão, pai de Isaque, havia cavado no tempo de Abraão. Abimeleque disse a Isaque: Vai embora daqui, porque você ficou mais poderoso do que nós. Isaque foi embora ali, acampou no vale de Gerará e aí se estabeleceu. Cavou um novo poço, os poços que os servos do seu pai Abraão havia cavado.
que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram aí uma fonte. Mas os pastores de Gerará brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Isaque então chamou esse poço de desafio, pois brigavam por causa dele. Cavaram outro poço e também acabaram brigando por causa dele. Isaque deu o nome de rivalidade. Então partiu dali, daí cavou outro poço. E como não houve briga por causa deste poço, deu-lhe o nome de Campo Livre, dizendo: agora Deus nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. Daí Isaque subiu para Betsabé. Nesta noite Deus apareceu e lhe disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes. Em atentação ao meu servo Abraão. Isaque levantou. Em atenção ao meu servo Abraão. Isaque levantou aí um altar, invocou o nome de Deus e armou sua tenda, e seus servos começaram a cavar um poço. Abimeleque juntou-se com Ocasate, seu conselheiro, e ficou chefe do exército, foi de Gerará para visitar Isaque. Isaque lhe disse: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês me odeiam e me expulsaram. Eles responderam: vimos que Deus está com você. E combinamos fazer um juramento e uma aliança entre nós e você. Você jure que não nos fará nenhum mal, assim como nós não tratamos mal e o deixamos partir em paz. Agora você é um abençoado de Deus. Isaque preparou um banquete, comeram e beberam. Levantou-se de madrugada e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Neste dia, os servos de Isaque levaram notícias do poço que havia cavado. Disseram: encontramos água. Isaque deu ao poço o nome de Seba, de onde veio o nome Betsabé, até o dia de hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou como esposas Judite, filha de Bere, e o Eteu, e Basemate, filha de Elon, e o Eteu. Elas se tornaram amargura para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Jacó rouba a bênção de Esaú. Isaque ficou velho e seus filhos se enfraqueceram, a ponto de não enxergar mais nada. Então chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho Esaú, seu filho Esaú, meu filho. Esaú respondeu: estou aqui. Isaque continuou: veja, estou velho e não sei quando vou morrer. Agora pegue suas armas, suas flechas e o arco, vá ao campo e traga-me alguma caça. Prepare-me um bom prato do jeito que eu gosto e trate-me para que eu coma. E antes de morrer, eu abençoe você. Rebeca ouviu tudo que Isaque falava com seu filho Esaú. E Esaú saiu para o campo a fim de caçar alguma coisa para seu pai. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e faça-me um bom prato, para eu comer e abençoar você diante de Deus antes de morrer. Agora escute-me e faça o que eu mandar. Vá ao rebanho e me traga 2 cabritos gordos. Vou preparar para seu pai um prato do jeito que ele gosta. Depois você levará o prato a seu pai para ele comer e abençoar você antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa. Se meu pai me tocar, ele vai perceber que eu quis enganá-lo
e em vez de bênção, atrairei maldição sobre mim. Mas sua mãe lhe respondeu: Meu filho, que a maldição dele caia sobre mim. Obedeça-me, vai e traga os cabritos. Jacó foi buscar os cabritos e os levou para sua mãe. Ela preparou um bom prato, do jeito que o pai gostava. Rebeca pegou as melhores roupas que Esaú, o filho mais velho, tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Então cobriu-lhe com pelos e a parte lisa do pescoço com a pele de cabritos. Depois colocou nas mãos do seu filho Jacó o pão e o prato que ele havia preparado. Então Jacó foi até seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Aqui estou. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Sou eu, Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor me mandou. Levante-se, sente-se e coma da minha caça. Depois o Senhor me abençoará. Isaque disse a Jacó: Como você encontrou a caça depressa, meu filho? Jacó respondeu: É que Deus, o seu Deus, o colocou ao meu alcance. Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, meu filho, para que eu o apalpe e veja que você é ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou-se e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Isaque não reconheceu Jacó, porque os braços dele estavam peludos como os de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou e voltou a lhe perguntar: Você é meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou. Isaque continuou: Sirva a caça, meu filho, para que eu coma e depois o abençoe. Jacó o serviu, Isaque comeu, apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Meu filho, aproxime-se e me beije. Jacó se aproximou e beijou o pai, que aspirou o perfume das roupas e o abençoou, dizendo: Sim, o perfume do meu filho é como o perfume de um campo fértil que Deus abençoou. Deus dê a você o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos o sirvam e as nações se prostrem diante de você, sejam o Senhor para seus irmãos, e os filhos de sua mãe se prostrem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar você, e bendito seja quem o abençoar. Logo que Isaque acabou de abençoar Jacó, este saiu de junto do seu pai. E o irmão Esaú voltava da caça. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai. Ele disse: Que meu pai se levante e coma da caça de seu filho, e depois me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito. Então Isaque estremeceu, emocionado, e disse: Então quem foi o que veio e me trouxe a caça? Eu a comi antes que você chegasse, eu abençoei. E abençoado ele ficará. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, disse a seu pai: Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia e tomou a bênção que cabia a você. Esaú disse: Com razão ele se chama Jacó. E a segunda vez que ele me engana, tirou o meu direito de primogenitura e agora roubou a minha bênção. E acrescentou: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim. Isaque respondeu a Esaú: Eu tornei Jacó senhor de você, dele todos os seus irmãos como servos, e lhe garanti trigo e vinho. Que posso fazer por você agora, meu filho? Esaú disse ao pai: O Senhor tem só uma bênção, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai Isaque. Isaque ficou em silêncio e Esaú chorou em voz alta. Isaque então lhe disse: A sua morada será longe da terra fértil e sem o orvalho que desce do céu. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão, mas
Quando você se revoltar, sacudirá o jugo do seu pescoço, o preço de uma trapaça. Esaú começou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai havia dado a ele. E dizia a si mesmo: quando chegar o luto por seu pai, vou matar meu irmão Jacó. Contaram a Rebeca o que seu filho mais velho Esaú andava dizendo. Então ela mandou chamar Jacó, o filho mais novo, e lhe disse: seu irmão Esaú quer matar você, para vingar-se. Portanto, meu filho, ouça bem, fuja para Herã, junto de seu irmão Labão. Fique com ele algum tempo, até que passe a raiva do seu irmão, até que a cólera do seu irmão se desvie de você, e ele esqueça o que você lhe fez. Depois eu mandarei buscar você. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Rebeca disse a Isaac: essas mulheres etéias me tornam a vida insuportável. Se também Jacó casar com mulheres etéias deste país, de que me adianta viver?